Romanos capítulo 16. O capítulo desse texto diz assim: recomendações, saudações e votos. Versículo 1: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Secreia. Vamos ler todos juntos, todos os versículos. Vamos começar de novo. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Secreia, para que as recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa de que vos necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, porque não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Ampilato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Pérez, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narcísio, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Assincrito e Flegonte, a Hermas, a Patrobas e a Hermes, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculos. As igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jasson e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Sauda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saudo-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar
segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Podeis vos assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nós vemos aqui Paulo, fazendo as suas recomendações e saudando aqueles cooperadores, que tanto cooperaram e tanto ajudaram no seu ministério. Tem uns nomes aqui interessantes. Teve dois aqui que eu pesquisei para mim entender o significado. Saudai, o versículo 2: saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Aí eu fui pesquisar. Trifosa significa graciosa no grego, e Trifena significa graciosa no grego, e Trifosa significa delicada no grego. Então entendo que seria duas irmãs, não é isso? Graciosa e delicada, Trifena e Trifosa. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar aqui um pouco do versículo de número 10 e sobre a apresentação de um obreiro aprovado por Deus, daqueles que faz a obra, que são aprovados por Deus, aqueles que cooperam na obra do Senhor e que são aprovados por Deus. Mas eu quero ficar aí com o versículo 10, que diz assim: saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Amém? Há uma diferença aí, saudai a Apeles, aprovado em Cristo. E a Bíblia falou muito pouco sobre esse cooperador, mas citou aí que ele foi aprovado por Cristo. Então significa que ele tinha um diferencial. É isso? Significa que ele tinha um diferencial. E nós observamos aí que Paulo sempre ele reconheceu sempre e mandou a sua saudação para cada um desses obreiros que cooperaram com ele. Na vida ministerial de cada obreiro é assim, sempre a gente tem vários obreiros que na nossa caminhada, cooperadores que na nossa caminhada nos ajuda, nos sustenta, no nosso ministério, tanto homens, os irmãos ouviram aqui que ele estava agradecendo aqui, tanto homens como mulheres, obreiros no geral, mulheres e homens que cooperaram com ele, que ajudaram ele, de várias formas, e ele reconheceu, e ele estava aí, destacando aí, Apeles, esse, aprovado por Cristo. E eu quero falar nessa noite um pouco sobre exemplos de obreiros na Bíblia aprovado por Deus. E nós vimos aí, esta narrativa, apesar de ser citado muito pouco, ou uma única vez citada por Paulo, mas esse foi identificado como um obreiro que foi aprovado por Cristo. Então, como nós aprendemos lá, Gilson? É um tipo de narral,
um tipo de narral, um tipo de guia, de ajudador do pastor Paulo. Então sempre Deus levanta pessoas para estar cooperando na sua obra. E igual a este obreiro, nós podemos também falar sobre outros exemplos de obreiros aprovados por Deus, citado também na Bíblia Sagrada. Mas eu gostaria de perguntar: o que você entende por um obreiro aprovado? Só de dizer obreiro aprovado quer dizer que para ser aprovado, primeiro ele tem que ser provado, ele tem que passar pela prova, né? Então, o que é um obreiro aprovado? O que é uma cooperadora aprovada? É aquele que, pela misericórdia de Deus, ele foi provado, ou ela foi provada, ou, vamos simplificar isso, passou no teste de Deus para estar ali, sendo escolhido para estar cooperando diretamente na obra do Senhor. E nós podemos, dizer aqui hoje, quem está auxiliando na igreja com qualquer tipo de trabalho, fazendo na casa do Senhor, são pessoas que foram aprovados por Deus, que passaram pelo teste. Então, por isso nós temos que ter zelo com aquilo que nós recebemos, não do homem, mas que recebemos de Deus, e precisamos fazer com muita alegria. Obreiro aprovado é aquele que foi provado e passou no teste. Obreiro aprovado é aquele que conseguiu agradar a Deus nas suas atitudes diante das provações. É fácil agradar a Deus quando você está passando prova? Será que é fácil agradar a Deus, ou é mais fácil a gente murmurar quando a gente está passando prova? Mas o obreiro, ele precisa agradar a Deus mesmo diante das provações que vêm sobre nós. Porque para ser aprovado por Deus, Diácono Arlindo, ele precisa primeiro ser provado, ela precisa primeiro ser provada. Eu e você, nós precisamos passar no teste de Deus. Amém? Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 19, Paulo, ele vai dizer que os aprovados devem se tornar conhecidos em nosso meio. Os aprovados, eles devem se tornar conhecidos em nosso meio, com o seu trabalho, com as suas atitudes, com o seu caráter e com a sua prestação de serviço na obra de Deus. Eles sempre vão se tornar conhecidos em nosso meio, porque é Deus quem vê a capacidade de cada um. Quando o homem de Deus chega a escolher ou separar alguém para uma obra na igreja, é porque primeiro Deus viu, e Deus mostrou para o anjo da igreja, para o homem de Deus, para que pudesse colocar esta responsabilidade na mão desta irmã ou na mão deste irmão. Por isso que tudo que vier nas nossas mãos, nós precisamos de fazer com zelo e fazer com alegria, e não com tristeza ou com murmurações, porque isto entristece o coração de Deus, porque isto entristece o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele é Deus. Amém?
Ele é Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é Deus. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é Deus. Quando você entristece com seus atos, você acaba entristecendo o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que está conosco todos os dias, Ele que nos orienta, Ele que nos capacita, é Ele, que nos dá a visão da obra, do crescimento, é Ele. Também em 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 7, Paulo, ele nos ensina que mesmo que pareçamos ser reprovados por alguns, somos aprovados por Deus. E você sabia que existe muito desse tipo de pessoas dentro da casa de Deus? Você sabia que tem pessoa que reprova o seu ministério? Você, como cooperador da casa de Deus, tanto homem como mulher, mas você sabia que tem alguém que te reprova? Alguém que não concorda com o seu trabalho, com aquele tipo de trabalho que você serve a Deus? Você sabia que tem pessoas que reprovam o seu trabalho? Mas tudo aquilo que você faz em prol da casa de Deus, da obra de Deus, você pode ter certeza que você tem o seu valor para Deus. Por mais que o homem te reprova, mas se você está fazendo aquilo ali com alegria, com zelo, não para alegrar o coração do homem, mas para alegrar o coração de Deus, você pode ter certeza que Deus, por Deus, você está sendo aprovado. Amém? Que importa que o homem te reprova, mas que você seja aprovado por Deus. Amém? Louvado seja Deus. Em Gênesis capítulo 7, versículo de número 1, nós vamos aí o exemplo também de mais um obreiro que foi aprovado por Deus. Gênesis capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz que Noé também, ele foi aprovado por Deus no meio de sua geração. Noé foi aprovado por Deus no meio da sua geração. E nesta geração, que é a minha geração, e nesta geração que é a sua geração, que é a geração da igreja atual, Deus espera que eu e você sejamos aprovados por Ele para o bem desta geração. Amém? Louvado seja Deus. Também em Gênesis 39, do versículo 1 ao versículo 23, a Bíblia fala também de um outro homem que foi aprovado por Deus, um outro homem que foi testado por Deus, foi provado. Este homem se chama José. Ele foi aprovado por Deus em todas as provas que ele foi submetido. José passou por muita provação, por várias provações. Ele passava por uma provação, alguém achava que tinha acabado com ele, tinha destruído com ele. Deus levantava ele, porque ele vencia aquela prova. Ele vencia uma prova,
vinha outra prova terrível, e alguém achava que José não venceria aquela prova, mas de prova em prova que José foi submetido. Em todas estas provas, ele foi aprovado por Deus. As provas que ele passou levou ele a governador do Egito. Quanto mais prova você passa, você pode ter certeza, passa dando glória a Deus, passa as provas louvando a Deus, porque você pode saber que quanto mais provação vier sobre a sua vida, são muitos e muitos testes que Deus está passando para que você venha vencer, porque lá na frente, porque lá no pico daquele monte, há uma bandeira da vitória te esperando e te dizendo: você venceu, você é uma vencedora, você é um vencedor. Louvado seja Deus. É de prova em prova que você será aprovado por Deus. Não existe cooperador da obra de Deus que não passa pelo teste da aprovação. Se você é um cooperador da obra de Deus, uma cooperadora da obra de Deus, e não tem passado por provações, por lutas, por situações, não tem sido testado por Deus, você pode ter certeza que alguma coisa errada, de muito grave, está acontecendo na sua vida. E você pode começar a pedir a Deus misericórdia. Amém? Louvado seja Deus. José, ele foi provado por Deus em todas as provas a que foi submetido, e foi vitorioso. Passa, irmã, passa, irmão, passa pela prova, não passa murmurando, mas passa glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? É Ele que te conhece, é Ele que te conhece. Vou repetir: o homem pode estar te desaprovando, mas é Deus que te conhece, viu? O homem pode te desaprovar como obreiro, ou como uma cooperadora ou um cooperador da obra do Senhor, mas quem te conhece é que te aprova, e é Deus que aprova o homem. Seja reprovado pelo homem, mas seja aprovado por Deus. Amém? Louvado seja Deus. Vou falar de um outro homem, de um outro obreiro, de um outro homem que foi aprovado por Deus, e este eu tenho certeza que ele foi muito próspero, recebeu tudo em dobro, e eu tenho certeza que você não quer, ninguém quer passar pela provação que este homem passou. Você já sabe de quem eu estou falando. Estou falando de Jó. É isso aí. Jó, ele foi aprovado por Deus em todas as suas provações. A Bíblia diz que ele foi aprovado por Deus. Mas aí vem o que eu acabei de dizer:
por Deus, presbítero Expedito. Jó foi provado e aprovado por Deus, mas os seus amigos, que se diziam amigos, estavam reprovando Jó. Quem sabe você está reprovando alguém que Deus tem aprovado? Você está entendendo? Então vai comer esse rolo aí, está descendo aqui. Quem sabe que você está reprovando alguém que Deus aprovou? Olha só que interessante. Jó foi aprovado por Deus em todas as suas provações, porém os seus amigos foram reprovados. Diácono Arlindo, faça favor para mim, leia aí essa confirmação. Leia para mim Jó 42, de 7 a 9. Jó 42, de 7 a 9. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a sua loucura, porque vós não falastes de mim que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, possuída, Esofar, na Amitita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Amém? O próprio Deus falou: a minha ira acendeu contra ti. Você está entendendo o que é reprovar? Você reprovar aquilo que Deus aprova. Você está arrumando briga com Deus, presbítero. É isso ou não é? Não é, presbítero? Você está arrumando briga com Jeová, né, irmã Ruth? E não arruma briga com Jeová não, que é problema. Não arruma briga com Jeová não, que é problema. Então muito cuidado. Deus me deu essa palavra aqui nessa noite. Muito cuidado para você não reprovar aquilo que Deus está aprovando, que a ira de Deus pode acender contra ti, assim como acendeu contra os chamados amigos de Jó. Amém? Então faça o que vier nas suas mãos, passa pela prova dando glória a Deus. Se alguém te reprova, fica tranquilo e faz a sua vida com Deus e seja aprovado por Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 18. Paulo vai dizer assim, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Repetindo, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Amém? Então, serve a Deus com alegria. Seja um cooperador. Seja um cooperador na obra de Cristo. Sofre pela obra de Deus, porque a recompensa não virá do pastor, a recompensa não virá do presbítero da igreja, a recompensa não virá da irmã dirigente do círculo de oração. A recompensa, ela vem do Senhor. Amém? Então sofre as aflições de um bom soldado de Cristo. Seja aprovado por Cristo, viu? E não atrase a sua bênção murmurando.
porque quando murmuramos, estamos atrasando as nossas bênçãos. Amém? A recompensa do obreiro aprovado. O obreiro aprovado, ele passa pelas provações, ele passa pelos testes, mas há um diferencial, Diácono Edilson, há um diferencial entre o obreiro aprovado. A Bíblia diz aqui, onde eu li, aqui em Romanos, que Apeles, ele foi aprovado por Cristo. Há uma recompensa para aqueles que sofrem pelo amor de Deus. A recompensa para o obreiro aprovado. Vale a pena ser provado por Deus e aprovado por Deus. Amém? O Senhor sempre recompensa os que permanecem fiéis. Leia para mim aí, Tiago 1, versículo 12. A recompensa do obreiro aprovado. O Senhor sempre recompensa os que permanecem fiéis, mesmo sendo provado. Tiago 1,12. Quem achou? Fica de pé e leia alto. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? É bem-aventurado, irmão. É bem sucedido. Há uma recompensa. Olha só o que o apóstolo Tiago diz: bem-aventurado o varão. Aqui ele fala no sentido genérico, o varão ou a varoa que sofre a tentação, porque quando este varão ou esta varoa for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Você sabe por que você é provado? É porque o Senhor te ama. Somos provados é porque o Senhor nos ama. Não é porque o Senhor é ruim, ou porque uns são menos favorecidos com Deus do que o outro. Não. Somos provados porque o Senhor é bom. E sabe qual que é a recompensa, irmã Margarida? Nós acabamos de ler, olha, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, ou a varoa, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Aleluia, Deus. Quanto vale a provação que você passa? Quanto vale a tentação que você sofre? Sabe o que vale? Vale a coroa da vida. Aleluia, Jesus. E aí? Você quer ser cooperador de Cristo? Quer ser um cooperador de Cristo e não quer aprovação? Se você não quer aprovação, se você não quer ser testado por Deus, você está dizendo: eu não quero prova, eu não quero aprovação. Você está dizendo: eu não quero, eu abro mão da minha coroa da vida. E eu te pergunto, você, nessa noite que está me ouvindo, você quer abrir mão da sua coroa da vida? Ou você quer vencer em nome de Jesus? Louvado seja Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 22, aí fala novamente
sobre a recompensa do obreiro aprovado. O apóstolo Pedro, ele afirma que diante da multidão, no dia de Pentecoste, que Jesus, o Nazareno, é varão aprovado por Deus diante de vós. Com quê? Com milagres, com prodígios e sinais. Portanto, Jesus foi um obreiro aprovado por Deus. Amém? Se Jesus foi um obreiro aprovado por Deus, sou eu e você que não vão querer ficar livre de provação. Eu já disse, Deus prova a quem Ele ama. Ele te prova, Diácono Arlindo, é porque Ele te ama. Ele te prova, presbítero Jesus, é porque Ele te ama. Ele te prova, presbítero Jesus, é porque Deus te ama. Ele me prova porque Deus me ama. Ele te prova, irmã Ruth, é porque Deus te ama. Ele te prova, Juliana, é porque Deus te ama. Ele te prova, irmã Margarida, é porque Deus te ama. Ele te prova, Diácono Edilson, é porque Deus te ama. Então dá glória a Deus nas provações. Dá glória a Deus nas provações. Dá glória a Deus diante das tentações, diante das lutas do dia a dia. Dá glória a Deus, porque você vai ser aprovado e vai receber como recompensa a coroa da vida. Amém? Você está entendendo? Então dá glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo também, ele vai afirmar, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 4, o apóstolo Paulo vai afirmar: mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o meu e o seu coração. Amém? Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O que você passa, o que você faz, é para Deus. Aleluia. É para Deus. Aleluia. Não é para agradar homens, mas é para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Então esquece que você está fazendo alguma coisa na obra de Deus para o homem, e faça com alegria o que vier nas suas mãos. Faça para a glória de Deus, faça para o Pai, faça para o Deus Todo-Poderoso. É isto que Ele está me dizendo aqui nesta noite. Você está entendendo? Então dá glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou entendendo, Senhor, e eu sei que você também está entendendo. É por isso que eu e você estamos aqui hoje. Deus preparou esta noite para nós, para palestrar comigo e para palestrar com você. Eu estava orando nesta tarde e dizendo: Deus, o que a igreja do Senhor precisa ouvir? E Deus me disse: é você que tem para entregar para eles nesta noite. E eu vi que debaixo da graça, debaixo da obediência, e Deus me deu esta palavra aqui, quando eu estava falando com Deus. Amém? Não desfaleça a sua força. Valorize o ministério que Deus te deu.
Se é para louvar, que louva com alegria. Se é para pregar, que pregue com alegria. Se é para ensinar, que ensina com alegria. Se é para limpar a igreja, que limpa com alegria. Se é para servir como diácono, que serve com alegria. Se é para servir como presbítero, que serve com alegria. Se é para servir como diácono, como pastor, que nós venhamos servir com alegria. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18. Já estou terminando. Paulo vai afirmar: porque não é aprovado quem a si mesmo louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Amém? Tem muito homem e mulher, eles próprios aprovando o ministério deles, viu? Eles próprios aprovando o ministério deles, viu? Deixa Deus aprovar seu ministério, deixa que Deus louva, amém? O ministério que Ele tem colocado nas suas mãos, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Amém? Nem eu nem você, nós não somos suficientes bons, somos pó, somos miseráveis diante de Deus para dizer que nós somos bons em alguma coisa que fazemos para Deus. Bom é Deus, bom é o nosso Pai que está no céu. É Ele que me aprova, é Ele que te aprova. Se tiver que me reprovar, não é homem. Se tiver que te reprovar, não é homem. Quem aprova ou reprova é Deus que está no céu. Louvado seja Deus. Deixe que o Senhor louva. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo Timóteo, esse é muito conhecido no meio dos obreiros, da igreja também. Segundo Timóteo 2:15, Paulo vai dizer, ou vai aconselhar a Timóteo, o seu filho na fé. Ele vai dizer: olha, Timóteo, procura você apresentar a Deus reprovado. Não é isso, viu? Não é isso não. Ele disse assim: olha, Timóteo, procura apresentar a Deus aprovado, aprovado como obreiro, obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. A obreiro, essa palavra significa trabalhador da obra. Edil sabe muito bem o que é isso. Ele faz as duas funções, tanto no secular como aqui. Trabalhador da obra, né? Não, é claro que todos, né, tem vários tipos de obra. A obra dele é civil, a obra do outro é área mecânica. Então, trabalhador da obra de Deus. Então nós precisamos de apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, viu? Não é envergonhar de fazer a obra de Deus, não. E fazer com alegria, fazer com alegria e com graça de Deus, e manejar bem a palavra de Deus. Amém? Amém. A palavra de Deus. Eu vou continuar batendo nessa tecla aqui, viu, irmãos? Culto avivado é muito bom, mas culto avivado só com corinho de fogo, sem pregação, sem palavra. Culto avivado com corinho de fogo,
com pula-pula, sem palavra de Deus, não é aprovado por Deus, tá? Nós precisamos de manejar bem, não é manejar mal não, porque é manejar bem a palavra de Deus, amém? O crente se alegra, eu gosto disso, não sou obreiro frio e gelado, nem gosto de sentar perto de obreiro frio e gelado, me dá um mal, quando eu sento perto de tipo de obreiro que não abre nem a boca para dar um glória a Deus, eu me sinto mal, eu arrumo um jeito logo de sair fora e caçar um outro lado, viu? Não gosto, mas quando está ali, a palavra de Deus, Jacqueline, está sendo ministrada ali, Deus está movendo ali, alimentando o povo está recebendo a palavra, que Deus toma a irmã Margarida, ela sai rodando aqui para o meio da igreja, toma a Juliana, toma o diácono ali, toma a igreja toda, eu fico feliz, que eu sei que esse avivamento não vem simplesmente do corinho de fogo para crente pular, mas vem pela palavra para salvo se alegrar na presença do Espírito Santo, amém? Você está entendendo? A Bíblia diz: erreis por não conhecer as Escrituras, amém? E nem o poder de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Então, nós poderíamos hoje aqui citar outros nomes, pessoas que tiveram, foram aprovadas e tiveram recompensa. Poderíamos falar aqui um pouco também sobre Abraão, Samuel, Daniel e tantos outros que serviram ao Senhor, mas nós tomamos como base aqui a Pérez, que foi aprovado por Cristo, e você também. Nós somos aprovados por Deus, amém? Então guarda o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Mas a coroa da vida, você ter ela, você vai passar por sofrimento, por luta, por provação. Se você não quer ela, fala assim: Deus, eu não quero, tira essa coroa de mim, e deixa eu viver uma vida sem provação, sem luta, sem nada. Mas eu prefiro passar todas as provações, todas as lutas que eu tiver, e receber o meu troféu, a coroa da vida, amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Vou ficar por aqui e agradecer aos irmãos pela paciência de me ouvir.